Fala galera, estamos de volta pessoal, vamos falar um pouquinho de Clube Atlético Mineiro. Me ausentei ontem, anteontem, estava em BH, no carnaval, como muitos viram aí, muitos sabem, cumprimentaram, trocamos ideia, tiraram foto, muito obrigado a todo mundo aí do carinho, atleticano, cruzeirense, corintiano também, teve São Paulino, muito obrigado por todo o carinho, foi muito legal essa troca. Estamos de volta. Ontem eu não fiz vídeo, pessoal, porque eu tava com uma dor de garganta fodida. Eu namoro, né? E eu fiquei na casa da minha namorada. O ar-condicionado pegou demais e me ferrou. Mas tô melhorando. Mas hoje o vídeo saiu mais tarde, mas vai sair o de noite também. Então fiquem tranquilos que agora estamos de volta com a programação. Devemos fazer live no final de semana. E vamos falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Vamos falar sobre o plano A do Atlético para o técnico, né? Vamos trocar ideia, vamos falar, analisar um pouquinho quem são as informações que saíram, falar sobre isso, falar sobre como a diretoria também deveria pensar. E eu não sei se está pensando, e isso me preocupa. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês, se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais. Todas elas estão aqui disponíveis na descrição desse vídeo, tá? Então, muito obrigado aí por todo o carinho e vambora! Vamos falar de Galo? Porque, ó, saiu a seguinte informação do GE, de todo mundo deu já, né? A verdade é essa, todo mundo deu, que é a seguinte: técnico do Estudiantes entra na mira do Atlético para substituir Jorge Sampaoli. Galo iniciou conversas com o clube argentino para costurar acordo para ter Eduardo Domínguez. Atlético segue na busca pelo seu novo treinador. Nos últimos dias, o nome de Domínguez ganhou força nos bastidores. O treinador de 47 anos foi campeão argentino em 25. Recentemente renovou o contrato com a equipe de La Plata até o fim de 27. Mas mesmo assim, a diretoria do Galo tem conversas com o clube presidido por Juan Sebastián Verón, ídolo, né? Monstro sagrado, para conseguir o acordo. Lembrando que a negociação não é considerada fácil, né? Por isso o Atlético mantém sondagens por outros treinadores. A prioridade é fechar com um profissional estrangeiro. Pedro Martins é outro nome na mira alvinegra. O técnico português tem uma multa considerada alta no Algarafia. Então, nos próximos dias aí, o Atlético será comandado pelo Lucas Gonçalves até ter essa informação de quem será o técnico. Eu acompanhei, mesmo assim, que o Atlético foi atrás de alguns portugueses, né? Pedro Martins é um nome que agrada muito a diretoria atleticana. Desde o ano passado, antes do São Paulo, eles falavam de Pedro Martins. Eu acho que é um sonho deles ainda, desse cara treinar o Atlético. Ele vai treinar o Atlético em algum momento, tá? Eu tenho esse pressentimento. A gente pode falar sobre ele. E o Atlético também sondou o Vasco Botelho, parece que o Vasco Botelho disse que está fechado com um projeto lá do Moreirense. Então também não se interessou muito no primeiro momento, enfim, tá tudo muito estranho, nebuloso. Eu vou falar pra vocês, tá? Se o Eduardo Domínguez não vier, eu acho que dificilmente o Atlético vai atrás de um técnico empregado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Pedro Martins não vem. Eu acho que o Vasco Botelho não vem. Eu acho que o Pedro Martins era o plano A e o Vasco Botelho o plano B. E o Eduardo Domínguez o plano C, assim, junto, né? Eu acho que eles queriam primeiro um português. Mas eu acho que o Eduardo Domínguez é nível de que eles gostavam, talvez tanto quanto o Pedro Martins, o Eduardo Domínguez. Mas eles queriam um português. Eles foram para Portugal, né? O Pedro Martins tem uma multa muito forte, muito alta e dificilmente vai vir. Acho muito improvável vir. Nem vou entrar tanto no mérito do treinador. Eu gosto do treinador, acho um cara competitivo, um cara vitorioso. Depois a gente pode falar taticamente do Pedro Martins. Vasco Botelho, eu acho que seria uma boa aposta. E eu acho que o Atlético vai apostar mais uma vez. Não tem muito para onde correr. Eu até te digo, se não vier o Eduardo Domínguez, acredito eu que o Atlético vai. E aí eu vou trazer uma possibilidade de feeling. Se o Atlético não fechar com o Eduardo Domínguez, o Atlético vai atrás de Fernando Gago ou de Martim Palermo. Para mim é quase uma certeza. Quase uma certeza. Por quê? Porque são dois caras que estão em clubes que o Atlético provavelmente já trocou uma ideia, já viu ali. Se não for no Eduardo Domínguez, vai no Fernando Gago ou no Martim Palermo, tá? É o que eu acho. Feeling, não é informação. Porque aí o dificultador do time tá complicando e tá saindo caro, né? Treinador bom é caro, tá empregado a maioria. Isso quer dizer que o Gago e o Palermo são ruins? Não. Isso quer dizer que o Atlético não obteve sucesso nos seus interesses, não quis gastar dinheiro com isso. Que é um problema. Antes da gente entrar em Eduardo Domínguez, eu acho que assim, primeiro ponto de tudo,
O Atlético tem que saber o que quer. O Atlético tem que entender o que quer. O que o Atlético procura? Um time competitivo? O que o Atlético procura? Um time muito ofensivo? Um time vertical? Um time que defende melhor? O Atlético tem que saber o que quer de estilo de jogo. E pelos últimos treinadores, claramente não sabe. O Filipão é totalmente diferente do Milito, que é diferente do Sampaoli, por mais que o Milito esteja mais próximo do Sampaoli. O Atlético tem que entender por característica o que interessa no momento. Qual é o estilo de jogo que o Atlético quer praticar. Porque quando você pratica o estilo de jogo várias vezes, quando você obtém a troca de treinador, não tem aquela rusga, né? Aquela quebra muito grande em relação aos jogadores que estão trabalhando com o treinador. E claramente, o que parece que o Atlético não tem isso. Eu acho que são treinadores aí que nem são tão perfis tão distantes assim que o Atlético está nomeando agora, mas eu acho que são perfis diferentes do Milito e do Sampaoli, por exemplo. Eu acho que o Atlético, obviamente, né, tudo pode mudar, mas eu acho que são perfis diferentes de Eduardo Domingues, de Pedro Martins, de Vasco Botelho, diferentes de Milito e Sampaoli. Acho que pode ter algumas proximidades em alguns casos, mas são diferentes. O que me gera dúvida é como o Atlético está pensando no seu novo treinador. Qual é a característica necessária para o Atlético ter um novo treinador? E isso eu sinto falta no Galo. Eu acho que o Atlético hoje não tem isso. E isso é um problemaço. É um problemaço. E o Atlético tem que ter essa estratégia na sua diretoria. Tem que ser mais claro com o tipo de jogo que o Atlético quer jogar. Com o tipo de jogo que o Atlético necessita ter. Isso é importante a gente falar, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que a gente tem que cobrar a diretoria disso. Eu acho que devia ser até mais claro pro público. E sobre Eduardo Domingues. A situação, ó, galera, que tá todo mundo dando, é que ele é o plano A. O Frossá até trouxe aqui, ó. Inclusive, acabou de sair uma informação que o Galo acertou a venda do Brian Palacios, tá? Lembra dele? Do Al-Asa, o Palácio, Pontinha. Segundo o PH Zeredo, 30 milhões e ainda manterá 40% dos direitos. Ué, tá bom demais, aí? Que é isso, aí? Tá bom demais. Mas aí, até o Frossá também trouxe a informação sobre o Eduardo Domingues, que é a seguinte. Confirmando a informação do Pedro Spinelli do GE, Eduardo Domingues é o plano A do Galo, do momento, e as conversas com o técnico que gosta muito da ideia de treinar no Brasil, caminha bem. Então o técnico gosta muito da ideia do Brasil. Negociação é o contrato até o fim de 27, mesmo prazo que ele tem no Estudiantes. Falta só o acordo com o Clube de La Plata, mas apurei que a multa dele por lá é menor do que a multa dos portugueses empregados, com quem o Atlético conversou, como Pedro Martins, por exemplo. O que eu vi também foi que alguns deram que o Atlético, o Estudiantes parece ter uma dívida com o Eduardo Domingues e isso poderia ser um facilitador para a saída dele. Então parece que o Atlético vai ter um novo treinador. Sobre o Eduardo Domingues, é só uma coisa básica, depois a gente pode fazer uma análise mais do perfil dele. Mas eu lembro do jogo dele muito contra o Flamengo e eu gostei muito do que vi. Basicamente, o que a gente pode ter do Eduardo Domingues, eu acho que é, assim, muita competitividade, um time que briga, que se entrega, que tem raça. Isso é muito bom, isso é importante. E depois a gente vai fazer uma análise mais assertiva dele, maior dele, mas isso é muito bom. Um time que sabe, que gosta de ter a bola, mas quando precisou em determinado momento contra o Flamengo, soube contra-atacar, levou para os pênaltis, nos pênaltis não passou para a semifinal da Libertadores da América, tá? É um treinador argentino, de 47 anos, tem 1,59 por jogo de média de pontos, né? 1,59, o que é bom. Pelo Estudiantes tem 1,64, é campeão, tem 7 títulos na carreira, isso é importante. Então, assim, é um cara novo, que tem um perfil de aguerrido, eu gosto da ideia, eu gosto da possibilidade, assim. Não acho que é um treinador que eu tenho um receio. Por enquanto, não. Eu vou estudar melhor ele para trazer para vocês, mas eu espero que o Atlético não esteja perdido. Porque me parece que, de acordo com o histórico de treinadores, o Atlético estava perdido para onde estava indo. E eu acho que o Eduardo Domingues é o plano A e tem grandes chances de fechar com o Atlético a informação que os colegas trouxeram para vocês. Beleza? Depois a gente fala mais sobre isso, mais sobre o vídeo. Vamos ver como vai ser o decorrer dessa história. Vocês gostam da ideia do Eduardo Domingues? Queria ouvir de vocês. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no canal. Valeu. Estamos de volta!